Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, em que hoje a gente está num ambiente diferente. A gente começou gravando esse podcast em São Paulo, depois a gente foi para Brasília e agora a gente está gravando edições aqui em Ribeirão Preto, direto da AgriShow, para a gente fazer essa conexão entre agronegócio, segurança alimentar, segurança climática. Isso tem tudo a ver com a feira, porque embora seja uma feira que olhe muito para tecnologia, para financiamento, lá na ponta, isso tem muito a ver com nós, consumidores. E aí surge muito esse questionamento, né? Como que será que os financiamentos, como será que os bancos que financiam o agronegócio estão ligados nessa agenda ambiental, nessa agenda climática, nessa relação mesmo de como a comida, os grãos, as fibras estão sendo produzidos? E é por isso que a gente está aqui no estúdio da New Holland para falar com pessoas que olham para esse tipo de relação, fazem negócios com produtores rurais, se preocupam com a agenda ambiental ao mesmo tempo. Então a gente está com o Alberto Petraconi e com a Fernanda Baltazar. É isso mesmo. É isso mesmo. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. Me falaram agora que vieram de Curitiba, então eu imagino que esteja uma agenda cheia. A gente vai tomar muito cuidado para ficar dentro da agenda de vocês aqui e ser um papo muito proveitoso. Então, obrigada pela disponibilidade. É a gente que agradece, Morena. Obrigado pelo convite. Vou pedir para vocês se apresentarem. Vou começar por você, por gentileza, só para o pessoal entender um pouquinho seu cargo, o que você faz. Depois a gente passa para a Fernanda e aí começa a entrar nesse assunto que tem a ver com a cidade. As pessoas às vezes só não fazem a conexão ainda, né? Perfeito, Mariana. Alberto Petraconi, eu sou responsável pela operação New Holland Agrícola dentro do Banco CNH. Ótimo, então a gente está falando para o pessoal entender um pouco do contexto. É um banco de uma montadora de máquinas agrícolas, dá para resumir assim, basicamente. Perfeito, né? Fernanda, por favor. Bom, eu sou a Fernanda Baltazar, sou responsável por comercial e seguros do Banco CNH. Então o Beto é do meu time, a gente tem um time dedicado para cada uma das marcas que a gente atende e aqui na feira um foco especial no agrícola. A gente tem muito orgulho de fazer parte desse time e de poder trazer essas soluções tão importantes para os nossos clientes. Pois é, então vamos começar falando dessas soluções, Perfeito. pegando pelo gancho que você trouxe, né? Eu queria começar a nossa conversa fazendo realmente essa relação. O que tem a ver um banco de dentro de uma montadora que financia, entre aspas ali, né, tratores, para colocar, né, num português claro? O que isso tem a ver com produção de alimento? O que isso tem a ver com as pessoas da cidade? Como que vocês fazem essa relação? Queria saber se, inclusive, isso é algo que está ali na agenda de vocês de reuniões, de dia a dia, de preocupação. E aí deixo vocês livres para responderem e a gente vai bater nesse papo aqui. Perfeito. É importante a pergunta, né? Muitas pessoas acabam questionando qual que é a diferença de um banco de montadora com um banco comercial. O Banco CNH nasceu para isso, né? Essa é a nossa expertise, né? Nosso DNA. O Banco CNH ele financia o Brasil que produz. Então a gente está muito ligado e o banco é muito importante para girar os negócios das nossas marcas, né? Pois é, e aí a gente está falando de várias marcas, né? Vou pedir, por favor, então, para a Fernanda complementar. Que marcas que são essas, só para o pessoal entender também. A gente está falando de uma capilaridade grande no Brasil, né? Exatamente. Então o banco lhe dá suporte para a CNH. A gente só existe por causa da CNH. Então hoje a gente atende a New Holland, a Case na área agrícola e a New Holland Construções e a Case Construções no segmento de construções. Então, quando o Beto fala que o banco está aqui para dar o suporte para o produtor, então, para quem produz e para quem constrói. Então, o Brasil todo, todos os estados, a gente tem uma cobertura aí de 100% do território nacional e certamente essa é uma agenda que está nas nossas discussões. A gente pensa em como inovar, como trazer soluções mais sustentáveis para os nossos clientes e pensando aqui na realidade do AgriShow para o produtor rural. É algo que constantemente a gente vem discutindo em como aprimorar e como pensar nessa sustentabilidade, porque não é hoje um financiamento ou uma compra
para 1 ano. Quando a gente fala de um financiamento, ele pode chegar até 7 anos. Então, para um cliente, 7 anos é um cliente que vai voltar outras vezes, porque ele vai renovar a frota dele, porque ano a ano ele precisa pensar em como expandir essa operação. Então, é uma preocupação nossa garantir que ele tenha esse recurso, possa acessar e tenha a condição de pagar e continuar tocando o negócio dele. Desculpa interferir aqui, é bem o que a Fernanda está trazendo, né? A importância de um banco de montadora é a proximidade que a gente tem, não só com os produtores, mas também com a rede de distribuição, né? A rede de concessionários. Então, a agilidade de trazer coisas diferentes, de trazer algo que a gente entenda que naquele momento vai ser mais viável para o cliente, seja em prazo, seja em taxa, seja numa carência, é muito mais rápido que bancos comerciais, né? Perfeito, perfeito. Acho que essas explicações deixam o nosso ouvinte aqui, nosso público bem informado sobre essa distinção dos bancos, até porque quem não conhece o agro muitas vezes não sabe que as montadoras têm, e não só montadoras, né, mas existem os bancos que financiam ali as produções agrícolas de diferentes formas, né? E aí, independente de ser banco tradicional ali, né, com bancos convencionais, ou o banco como é o da CNH, a gente está falando de recursos que estão atrelados a produções agrícolas, e essas produções agrícolas, elas precisam mostrar que atendem a critérios de sustentabilidade. Perfeito. Queria explorar um pouco isso com vocês, assim, para vocês liberarem o crédito, para vocês entenderem que vocês vão ser parceiros de um produtor ao longo de 7 anos ou mais. Que critérios que vocês precisam avaliar? A gente está falando de cadastro ambiental rural, a gente está falando que tipo de documentação, o que o produtor precisa mostrar para realmente comprovar que a produção dele é sustentável e que vocês não estão financiando algo que lá na frente pode ser deturpado, vamos colocar assim, né? Perfeito. O Banco CNH hoje é um dos maiores repassadores de recursos do BNDES. Hoje o agronegócio ele depende ainda de linhas subsidiadas, ainda mais em momentos que a gente tem altas taxas de juros. E para a gente ser o maior repassador de recursos do BNDES, a gente tem que seguir um monte de regra. Dentre delas, a regra da política de socioambiental. Responsabilidade socioambiental e climática. Ganhamos um C. Então, porque eu numa análise que eu faço internamente, se eu deixar de perceber algo que o cliente tenha de algum problema ambiental, o BNDES chega lá na frente, ele vai travar. Então eu tenho que me precaver e me preparar como estrutura, como departamento. Hoje tem um departamento específico para análise da situação ambiental dos nossos clientes. Então, praticamente, te digo, 100%, né? Não é praticamente 100% das originações que a gente tem através de linhas subsidiadas do BNDES, e os clientes estão de acordo com a política socioambiental. Interessantíssimo. E o banco vai além, né, Beto? Porque além dessas linhas de repasse do BNDES, para as operações de CDC, ou seja, crédito direto ao consumidor, em que o recurso é do banco, nós também fazemos essa análise completa, porque no fim do dia o banco é regido pelo Manual de Crédito Rural. Então, pelo MCR, por esse manual, nós temos várias regras, inclusive toda essa questão ambiental que precisa ser observada. Então, já no início do processo, o nosso concessionário sabe a documentação que ele precisa apresentar e solicitar ao nosso cliente. E qualquer alerta, porque aí nós fazemos consultas em vários sistemas para que tragam realmente de forma completa essas validações da situação das áreas dos nossos clientes e também da situação do CAR. Então, qualquer alerta, a gente informa de forma transparente para o nosso concessionário para que ele tenha a oportunidade de solicitar ao cliente as devidas explicações. Então, não é porque nós tivemos um alerta que isso vai impedir a operação. Isso devidamente embasado, explicado, com as licenças que são solicitadas e a serem apresentadas de forma correta, essa operação vai seguir. E um ponto interessante que o Beto trouxe nós originamos, ou seja, finalizamos aquela operação. O processo não morre ali. Durante todo o período, de tempos em tempos, a gente olha novamente aquele cliente, monitora, faz todo esse acompanhamento. Então, não é só no momento da contratação, é por toda a vida do contrato. E aí, como que isso funciona? Porque, por exemplo, a gente está falando de... Vou usar aqui de novo o cadastro ambiental rural, porque eu acho que é o mais assim, conhecido e que realmente é a referência, né? Mas a gente está falando de um CAR que o produtor rural, ele
fez ali a autodeclaração, né? Subiu ali os dados. Esse CAR, ele precisa já estar validado? Como que vocês acompanham, por exemplo, caso essa propriedade rural, por exemplo, precise de uma alteração no CAR, vocês ficam de olho nisso? Como que isso funciona na prática, para explicar para o pessoal que realmente é isso, assim, tem uma equipe dedicada, né? Você tem ali dados de georreferenciamento, né? Fala um pouquinho pra gente imaginando que o pessoal não sabe como que isso funciona, né? Que tipo de detalhes e de exemplos que a gente pode dar para esse dia a dia que é criterioso? Existem várias ferramentas que nos auxiliam no mercado. Nós temos uma que a gente trabalha hoje, contratada pelo banco, que faz todo esse trabalho. Então, ela traz para a gente, daquele CAR, o que está acontecendo. Então, vamos supor que foi identificada uma área quilombola que passou na área daquele CAR. A ferramenta vai trazer para a gente essa análise dessa área no detalhe. Então, a gente vai saber como estava e como ficou. Então, a gente vai poder alertar para o nosso cliente. Olha, teu CAR estava nessa situação, agora a gente recebeu esse alerta de uma questão dessa área quilombola. Ele vai poder dizer, olha, aconteceu isso. Que às vezes nem o produtor sabe. Exatamente. Por várias vezes a gente que avisou o nosso cliente que existia um alerta naquela área e ele pôde regularizar, sabe? E é por isso que é importante a transparência. Porque muitas vezes a gente passa a ser um consultor do cliente, do produtor também. Porque ele não sabia. E tem alguns apontamentos de CAR, até de georreferenciamento, que está ali aparecendo na área dele, mas não é a área dele, é a área do vizinho. E aí ele fica com o CAR bloqueado, aí ele vai atrás para regularizar, comprovando as medições que aquilo ali não é da área dele, sabe? Então esse monitoramento ele é muito importante e ele auxilia, ele não é um impeditivo, é o contrário. Ele auxilia o produtor a trabalhar de forma correta. E aí por exemplo, esses mapeamentos de dados de satélite ali, vocês têm parcerias, são empresas parceiras, a gente está falando de quais, eu queria entender um pouco como que isso funciona também, porque o Brasil, de uma forma geral, já tem muita geração de dados nesse sentido, né? Map Biomas, perfeito. Enfim, a gente tem ali... É uma fonte nossa, inclusive, o Map Biomas. Então, Map Biomas geralmente é uma unanimidade ali, né? Mas é isso, assim, ao mesmo tempo... Não é só gerar o dado, é também como analisar isso e como que isso vai construir essa história lá na ponta, com as revendas, com o produtor e tudo mais. Quais que são essas plataformas que vocês utilizam? Queria entender um pouquinho como que é também esse trabalho no dia a dia, porque a gente está falando de, como você falou, quilombolas, áreas indígenas, a gente está falando de unidades de conservação. Perfeito. Exatamente. São muitas camadas que precisam ser sobrepostas, de preferência no bom sentido, não no mau sentido, né? Hoje a gente trabalha com a ferramenta AgroTools. E é até interessante, né, Beto? Porque quando a gente começou, Diana, nós também não sabíamos exatamente qual alerta era um impeditivo ou qual alerta era simplesmente informativo. Então a gente foi aprendendo muito com o processo, né, em conversas com o próprio BNDES para entender qual que era a fronteira que a gente deveria atingir, até onde a gente deveria chegar no nível de informação, e para os nossos concessionários também. Então, quando o Beto traz a transparência, nós fizemos e continuamos fazendo sessões de treinamento, de bate-papo, de tirar dúvida, e sempre vem algo novo e a gente consulta e tenta entender a melhor forma de trabalhar. Nós temos hoje no banco 2 pessoas que são especialistas no assunto, né? Certamente esse time vai crescer, mas é algo sempre em construção. Então, até mesmo dos alertas da AgroTools, junto com eles ali, customizando quais eram os principais que a gente deveria olhar, quais alertas eram mais importantes, questões de até quando no tempo a gente precisava seguir, até uma discussão que a gente teve hoje, né, Beto? Um cliente está hoje atuante conosco, mas ele precisa aparecer um alerta lá de 2020. Como eu trato esse alerta de 2020? Né? Não, naquela data ele também precisava ter uma licença para supressão da vegetação, por exemplo. Então, como é que a gente explica para esse cliente que não é só neste momento, né? Que se esse alerta é antigo, como que a gente deve tratar? Então, tem todas essas questões que dia a dia a gente aprende algo novo, sabe? Não existe uma cartilha pronta.
E nesse sentido, um bate-bola com o mercado é muito importante. Então, como banco de montadora, nós temos outros parceiros no mercado e é algo que a gente faz com bastante constância também, para tentar entender se está todo mundo ali... Um benchmark. Exato, bem sintonizado, trabalhando para manter realmente essa sustentabilidade. E sempre sabe? em busca da melhor ferramenta, né? Que nos dê maior precisão. E você deve ter estranhado na hora que a Fernanda traz que a gente tem 2 especialistas dentro do banco, mas para atender Mercado Brasil, mas é muito pouca gente. Peraí, deve ter um gargalo danado. Mas não, porque por não ser um banco de montador, eu tenho especialistas na rede, né? Capacitados por nós. Então a gente já dá a dica de que, olha, já presta atenção nisso. Né? Então eu poderia passar a ferramenta para que seja atuada na ponta, mas não é vantagem. Eu dou a dica, ele já faz uma pré e aí ele joga para os especialistas internos. Por isso que essas 2 pessoas conseguem atender a demanda. Entendi, muito bom. E aí a gente está falando de outros critérios para além do CAR, né? Quais que são eles? Assim, como que a gente poderia listar os critérios essenciais para começar a avaliar um financiamento, assim, né? Quais que são essas primeiras etapas que vocês pedem que o produtor rural precisa mostrar no sentido, e aí, socioambiental mesmo, assim, né? Porque a gente está falando de comunidades, muitas vezes, que estão ao redor ali, Brasil gigantesco, cada bioma uma realidade, cada estado uma realidade, município, né? A gente vai entrando nas complexidades. O que precisa ter, o que o produtor rural precisa mostrar para começar a avaliar essa possibilidade de financiamento e crédito? Quando ele entra com o pedido de financiamento, ele vai indicar para a gente, Mariana, a área que ele vai atuar com aquela máquina. Então ele vai me indicar, olha, Fernanda e Alberto, eu vou trabalhar com essa máquina que eu estou fazendo pleito, esse trator ou essa colheitadeira, nesta área. E essa área, ela vai ter uma matrícula. E essa matrícula, ela vai ser o primeiro passo. Então, essa matrícula vai ter uma identificação, um número de matrícula, vai ter um endereço, e aí a gente vai fazer as consultas em cima deste local de utilização. Se tem embargos ou não, a questão se pertence a qual bioma pertence. Aí, dentro disso, ele vai dizer, para o CAR, número do CAR, esse CAR está ativo, está numa área, como é que está a área desse CAR. Então, tudo parte do local de utilização com base no número da matrícula. Esse é o ponto inicial para que a gente possa fazer as consultas. Perfeito. Mas existe algum tipo de, por exemplo, verificação in loco, não no sentido socioambiental necessariamente, mas existe uma equipe que vai até a propriedade, que conversa com essa... Porque pelo que vocês estão contando, existe muito essa relação das revendas ali, mas eu imagino que em algum momento precisa entrar nessa porteira aí para conhecer a realidade do cara. Né? Até mesmo para outros requisitos de análise de crédito, né, do cliente, né? Precisa sim, mas quando você vai, lógico, a rede está presente praticamente toda semana essa é a nossa fazendas, vantagem, né? Exatamente. Mas ele não vai conseguir, com as ferramentas que tem na mão naquele momento, identificar se houve um desmatamento ilegal, alguma coisa errada ali. Aí a documentação exigida para análise de crédito, para ver CAR e tudo mais, aí é com parte de banco. Ele lá na ponta ele não tem como fazer muita coisa não. Isso. E de uma forma estruturada, o próprio BNDES ele solicita auditorias. Então o BNDES ele vai poder solicitar ao banco que faça auditoria em certos clientes e em certos locais de utilização. Esse é um ponto importante, né? Pelo que a gente traz, que eu monitoro toda a minha carteira durante todo o período para saber se segue, seguindo a regra, se teve algum desacordo nesse ínterim. O BNDES também faz isso, porque o cliente pode, agindo de má fé, falar, eu vou utilizar o equipamento nessa área que o CAR está ok, mas na realidade ele está usando em outra. Então o BNDES ele faz visitas assim de surpresa, fala, separa esse eu quero fazer visita. Então se chega lá e a máquina não está aqui, está lá, aí ele pode ser penalizado de alguma forma. Então a gente consegue cercar, ou seja, na liberação de recurso ou durante todo o processo do financiamento. E como que isso se dá no sentido de o produtor também, vocês... Eu queria entender um pouco qual que é o tamanho da carteira de vocês de cliente dentro do banco, assim, agrícola, né? E se de alguma forma também os produtores, eles
existe essa troca Uhum. de interesse em saber como é que está essa documentação, como está... Porque no final das contas eu gosto muito da analogia de que a gente gosta de saber dos nossos dados, né? A gente Sim. gosta de saber, a gente tem nossos endereços, nossos documentos, então eu imagino que o produtor rural ele também queira ter, né? É como fazer o imposto de renda e depois querer o retorno. Sim. Vocês reparam isso? Como que é essa troca com o produtor rural também? Pra gente colocar ele nessa conversa de que ele está preocupado com a gestão ambiental, ele está preocupado com a gestão, enfim, social, no sentido de onde ele está inserido, né? É uma coisa que é construída a muitas mãos. Perfeito. São muitas as realidades, Brena, mas a gente já teve cliente, né, Beto, que disse pra gente, não, eu já fiz essa consulta, eu já sei do acontecido e eu já estou providenciando essa licença, por exemplo. Então, até clientes que tinham, na época, ferramentas mais estruturadas do que as nossas. E, da mesma forma, outros clientes menores que foi novidade e que entenderam que só através desse alerta do banco que eles precisavam trabalhar em regularizar o CAR, por exemplo. Então, querendo ou não, cada cliente que entra e existe um alerta, a gente está dando essa consultoria e ajudando o cliente a se regularizar. Porque não é só no financiamento de máquina, é para qualquer tipo de acesso ao crédito rural, ele vai precisar tá ok com as Mas questões. a Mariana trouxe um ponto importante, né, Fê? A nossa carteira e a política socioambiental da marca, das nossas marcas da CNH, você acaba filtrando e quem fica é o cara que quer trabalhar Isso de forma mesmo. correta. Aquele que não, que vai agir de má fé, vai falar que está trabalhando aqui, mas está lá, ele acaba sendo excluído naturalmente do processo. Ele não vai ser um cliente para comprar uma colheitadeira New Holland. E do mercado, né? Sim, porque até mesmo no à vista, hoje, nós juridicamente temos controles fortes que vedam essas questões. Então, não, mas o cliente não vai entrar no mercado financeiro, ele vai fazer através de uma outra forma de pagamento. Com a CNH não acontece, a gente acaba fazendo essas validações também, exato, independente da forma do pagamento, sabe? E foi como você falou, né? Querendo ou não, lá na frente também tem a barreira ali do BNDES Sim. e várias outras, assim, né? Vocês já passaram por alguma situação de realmente terem que cancelar algum tipo de financiamento ou voltar atrás, financiamos e tivemos que voltar? Conta um pouquinho pra gente. Acontece, né, nesse momento de monitoramento que a gente faz da carteira, eu identifico que ele está com alguma regra que ele não está seguindo. Se for um recurso que eu sou repassador do BNDES, eu tenho que desenquadrá-lo imediatamente porque ele não pode ter o subsídio do governo. Né, vamos colocar hoje, momentos atuais, uma taxa de mercado que está em 17, hoje eu tenho um model frota a 11,5, porque o governo está bancando, né, está subsidiando. Automaticamente ele passa a deixar de poder conseguir taxas subsidiadas e ele teria que ir para uma taxa de mercado. Ou ele vai para essa taxa de mercado, que aí a gente segue o fluxo dele normal até acabar o contrato dele de financiamento, ou simplesmente eu sou obrigado a quitar com o BNDES e exigir quitação imediata. E aí acabou até a regularização da situação dele. Entendi. Então isso é feito e acontece, anualmente a gente tem alguns casos. Sim, que no momento nós demos o crédito, ele estava ok, mas meses depois apresentou um problema que ele não conseguiu justificar ou regularizar, e aí a gente precisou fazer essa liquidação antecipada, como o Roberto explicou. De quitação imediata. Isso. Verdade. E aí, eu tenho curiosidade, assim, de entender como que se dá isso no sentido de... do que é alegado. É claro que eu sei que não dá pra generalizar, né? Que cada caso é um caso, assim. Mas é isso, assim. Eu imagino que tenham produtores... A gente tem trocentas realidades no Brasil, né? A gente sabe que existe aí uma parcela de produtores que muitas vezes está errado e não sabe, tá fazendo alguma coisa e não tem noção. Sobretudo se a gente tá falando ali de um médio produtor ou de alguém que realmente ainda não tem uma gestão, né, da sua fazenda, da sua propriedade, dos seus negócios ali tão profissionalizada, o que é uma realidade no agro, de uma forma geral, né? Mas a gente tem grandes produtores claro, tem grandes produtores que são excelentes, mas tem produtores que a gente sabe que tentam burlar a documentação, ou que muitas vezes sabem daquele problema, mas vão empurrando com a barriga, assim, né?
eu queria entender um pouco como que isso se dá no sentido de... É do dia pra noite, assim, olha, a gente achou isso aqui, você não justificou, então tchau. Ou, de alguma forma, existe alguma maneira de vocês instruírem, não sei, fazerem algum tipo de consultoria, Sim. indicarem algum tipo de consultoria, indicarem algum tipo de parceiro que vá fazer esse encaminhamento para soluções, mas ao mesmo tempo também tem que liquidar porque uma coisa, outra coisa. Como que a gente explica esse processo? Quando o recurso é do banco, a gente tem mais esse tempo. Então a gente consegue trabalhar dizendo, olha, a gente precisa de um acordo com o Ministério Público. A gente já teve casos que aconteceu isso. O cliente precisou fazer esse acordo para recuperar a área e não é algo que acontece do dia para a noite, como você bem comentou. É um processo que é um pouco mais longo e a gente foi acompanhando com esse cliente para entender se ele estava realmente trabalhando nisso. Trabalhou e a gente conseguiu manter a operação. Quando é um recurso do BNDES, esse prazo fica mais curto. Então, eu recebo a notificação do BNDES e eu tenho 30 dias para dar uma resposta. Ou tem alguns casos que a gente não tem essa possibilidade. O BNDES já me notifica dizendo que a gente precisa liquidar aquela operação de forma antecipada. Para outros, não. Ele diz, entendam o que está acontecendo. E aí a gente tem esse prazo. Então, depende muito da gravidade daquela questão do cliente. Isso pode ser acontecer um embargo parcial, algo que realmente ele possa resolver, como o Beto muito bem comentou. Às vezes a gente já viu acontecer, caiu um raio na propriedade do cliente e queimou, mas quando o fiscal foi lá só viu que estava queimado. Então ele conseguiu explicar que foi, porque caiu um raio, enfim. Não caem tantos raios assim. Mas você tem laudo meteorológico. Exato, mas às vezes foi uma queimada que foi provocada, né, de forma não que o cliente fez, exato, não intencional, exato. Então tem todas essas questões e o cliente precisa desse tempo para conseguir demonstrar o que realmente aconteceu e que causou aquele alerta. E é bem isso, né? A ideia não é punir, exato. É regularizar. Tem todo o prazo. Logicamente, você tem prazo a ser cumprido. Não cumpriu dentro do prazo, eu tenho que cumprir a legislação e as regras colocadas na mesa. Né? Claro, não, sem dúvida. E aí a gente está falando, queria entender um pouquinho de números, qual que é o tamanho da carteira hoje de vocês e também qual que é mais o perfil, porque aqui na AgriShow a gente vê os grandes maquinários e os grandes lançamentos, né? Mas a gente está falando também de uma realidade que atende pequenos produtores, a gente está falando de quais cultivos, fazer um pouquinho desse mapeamento para o pessoal que está assistindo entender a atuação. Hoje a gente está preparado para atender o pequeno produtor, que é o que a gente chama do pronafiano, que é o Pronaf, hoje é uma taxa mais baixa que a gente tem, um prazo um pouco mais elástico, né? Então, do pequeno ao grande, a gente tem todo o portfólio para atender. Né? Em termos de carteira, por ser um banco de montadora e um banco que opera com duas marcas, a nossa carteira é bastante robusta. E a gente tem a capilaridade de estar presente indiretamente em mais de, vou chutar aqui, mas acredito eu que em torno de 90 pontos de venda espalhados pelo Brasil inteiro, puxando a rede. New Holland e Rede Case, eu acredito que seja mais ou menos isso. Acho que até um pouquinho mais de puxar as duas. Mas... E a gente trabalha com uma penetração em cima das vendas financiadas das marcas, ali na casa de 55% a 60%. Então é um volume bastante expressivo. Em termos de quantidade de cliente, acho que eu não poderia chutar aqui, mas eu vou estimar em torno de 9 mil clientes ativos, um pouco mais que isso, não sei se você tem um número mais de cabeça. Mas em portfólio a gente fala de alguns bilhões de reais. Alguns. E aí a gente está falando de soja, milho... Tudo. Todas as culturas que hoje a gente tem de produção no Brasil, de forma legal, né? Porque a gente pode ter alguma coisa que não está dentro ainda dos parâmetros e a gente acaba não atuando. Por enquanto. Sim. E aí, como que a gente poderia resumir para o pessoal que assiste, muito o que a gente já falou lá no começo, né? Mas como que vocês enxergam de fato o trabalho de vocês de financiamento? Como que isso se desdobra lá na ponta pro arroz e feijão que chega para as pessoas, para consumidores como nós, né? Assim, existe uma jornada que é longa, mas existe essa relação,
né? Porque se vocês financiam uma máquina agrícola e basicamente ela vai colher e vai virar um produto que chega no mercado, né? Como que é isso para vocês no dia a dia, nas discussões? Como que vocês se sentem, inclusive, contribuintes dessa cadeia? Eu sou suspeito para falar, né? Eu adoro isso aqui. A gente vive disso. A gente estava conversando um pouco antes. Eu estou nesse ramo desde 2008 e é de suma importância para o produtor rural o nosso papel. Sim. Porque são poucos. Se a gente fala do pequeno produtor, ainda é muito mais dependente da gente do que o grande. Se o grande, a gente tem um problema de alta taxa de juros, ele está capitalizado, ele vai lá e compra a máquina à vista. Mas o pequeno não. E a gente está próximo, está entendendo. Estou tentando trazer novas opções de BNDES. Pronaf a gente não trabalhava com muito afinco no passado, mas hoje a gente trabalha com muito mais, porque a gente entendeu a necessidade. A gente leva o nosso time do banco para visitar as regiões, para entender as particularidades, para ver o que eu como banco posso fazer em ajuste operacional para que a gente consiga aumentar e conseguir viabilizar para que aquele pequeno produtor consiga ter um tratorzinho New Holland fazendo a produção dele. Então eu acho que é um conjunto. A gente tem boas marcas, boas máquinas e a gente tem que ter a solução financeira adequada para o produtor, seja do tamanho que for. Resumidamente. Perfeito, Beto. E pensar que a gente consegue ganhar escala com o financiamento. É porque, como você comentou muito bem, a compra à vista, ela muitas vezes poderia impedir aquele produtor de conseguir ter uma máquina com um pouco mais de tecnologia, que vai aumentar a produtividade dele, que vai fazer com que chegue muito mais comida no nosso prato. Então, é uma relação muito direta. Esse produtor, ele ganha fôlego, ele ganha possibilidade de trabalhar mais e melhor se ele tem um financiamento sustentável que garanta que ele consiga pagar e crescer de forma sustentável durante todos os anos do processo. Porque a gente sabe que um produtor rural, ele não nasce, ele foi construído através de toda uma estrutura familiar, muitas vezes, né? O pai, que o avô já era e agora passa para o filho, e isso vai ser perpetuado. As grandes empresas nasceram assim também. Então, quando a gente dá um financiamento, é uma confiança e que vai garantir certamente um Brasil melhor para todos nós. Então, a gente é muito orgulhoso e pensa muito, com muita responsabilidade com relação a isso, sim. Legal. E aí, só pra gente encerrar, a gente tá já? gravando... olha, passou muito, muito rápido. A gente tá gravando esse episódio na AgriShow, ele vai ao ar um pouco depois. Então eu não vou perguntar pra vocês sobre expectativas de AgriShow, porque até ir pro ar, talvez os resultados já tenham saído ali. Mas eu queria entender um pouco o que vocês estão olhando pra safra 25-26. Falamos muito de BNDES, não há possibilidade de eu terminar esse podcast sem falar das expectativas pro Plano Safra 25-26. E como que uma política agrícola, né, de financiamento do governo federal conversa com um banco privado de montadora? Como que é essa relação? Quais que são os reflexos? Porque a gente está falando de uma política federal, a gente está falando de política pública. Perfeito. A gente está falando de como que o dinheiro do nosso país é usado para financiar as produções pequenas, médias, grandes, né? Plano Safra Agricultura Familiar, Plano Safra Agricultura Empresarial, Industrial, né? Mas existe essa relação de, né? Isso ir até os, inclusive, bancos de montadoras. Como que é essa relação e o que vocês estão esperando pro Plano Safra 25-26, que em julho passa a valer, né? Exatamente, né? Geralmente na AgriShow a gente já fica ali os rumores, nas especulações para saber o que vem. Historicamente, o governo anuncia em junho para começar a valer a partir de julho ali, né? Mas sendo bem transparente, tudo ainda suposições, a gente não tem informação privilegiada nenhuma, não tem como colocar nada aqui referente ao tema, porque a gente realmente não tem. Mas o relacionamento, ele é muito próximo. A gente tem as associações das marcas, que está sempre presente, sempre falando da realidade que precisa. A gente sabe, tendência de Selic fechar em 15, próximo de 15, um pouco mais, um pouco menos. Isso então pode impactar em taxa de Moderfrota, que vem a 11,5, que vem a 12, pode ter uma alteração, mas as nossas associações chegam e falam, gente, a gente precisa de que tenha uma estabilidade, e que pode ser que seja uma taxa um pouco mais alta ou um pouco mais baixa, mas que eu tenha
uma quantidade de recurso que seja um pouco mais alongada, porque historicamente, os últimos 4, 5 anos, a gente tem a liberação vamos falar que as principais linhas, Modern Frota principalmente, libera em julho, agosto, setembro, outubro, a gente já está chegando no final, a gente não tem nem 3 meses, 4 meses de suporte. Né? Então, as discussões estão próximas para tentar ver se a gente consegue viabilizar uma quantidade maior de recursos. Né? Em termos de taxa, aí a gente não tem como discutir, porque realmente eu não Todo ano rola um bolão forte. Se eu chutar, eu posso errar feio. Exatamente. Né? Uns acertamos, outros erramos feio. Então, tudo nesse sentido, realmente, tudo pode acontecer. Claro que fazendo uma análise fria, a gente não espera... acho que a base é o que nós temos hoje, no Modern Frota 11,5, a gente não entende que venha nada abaixo. Esperamos que o que vier, como o Beto falou, dure. Que eu acho que esse é o principal ponto. Garantir que o recurso perdure por mais tempo, para que a gente possa fazer os negócios com mais calma, para o produtor possa se planejar também, que a gente tenha um ano safra interessante para todo mundo. Mas uma coisa eu te garanto, Mariana, o Banco CNH, ele é um dos maiores repassadores de recursos BNDES do Brasil. Isso. Então, o BNDES escuta muito atento o que o Banco CNH está falando. Né? Se a gente vai conseguir algo diferente para o mercado, a gente não sabe, mas eles estão atentos ao que a gente está pedindo. Né? Então, esse é o recado. A gente trabalha muito próximo. Muito bom, muito bom. Agradeço muito a conversa com vocês, Alberto, Fernando, agradeço muito a disponibilidade, as explicações, e a gente já chama aqui para conversar numa próxima vez com um plano safra 25-26 valendo aí. Quem sabe a gente já não fala um pouco mais das taxas, das condições. Perfeito. E de como isso sempre implica na nossa alimentação, na produção agrícola do país. Excelente, Mariana. A gente só não convida os... Pessoal para tomar um café? Exato. Como é que falar aqui, me fugiu a palavra, os ouvintes, né? Os telespectadores para tomar um café, porque vai ao ar depois. Mas você está convidado a tomar um café com a gente, tem uma estrutura bem legal aqui na feira. Muito obrigada. Obrigada a você. Viu, gente? Foi obrigada. Ótimo. E muito obrigada para você que assistiu até agora o Arroz, Feijão e Clima. A gente está lá nas redes sociais, então é só seguir @Arroz, Feijão e Clima. E a gente também está de olho no e-mail para vocês que mandam sugestões de pauta, convites, patrocínios, enfim, a gente está de olho no arrozfeijãoclima@gmail.com. E claro, a gente te espera toda quarta-feira às 8 da noite nos episódios que vão ao ar no Spotify, no YouTube. E agora, como a gente está aqui gravando na AgriShow, a gente convida para ficar de olho também na continuação desse episódio, porque a gente traz um gostinho da AgriShow para vocês. Robôs, drones, muita inteligência artificial e biocombustíveis ganharam destaque na AgriShow 2025. Durante os dias da feira em Ribeirão Preto, foi possível conferir de perto o avanço da robótica no agronegócio por meio da empresa Solinftec. A companhia está integrando o robô Solix com a própria plataforma de inteligência artificial e o ChatGPT. Assim, o objetivo é permitir que os clientes usuários acessem recomendações agronômicas, análises de operação e clima, além de insights sobre o uso de máquinas. Tudo isso com acesso aos dados na palma da mão. O Solix é um robô movido a energia solar, utilizando tecnologia baseada em inteligência artificial e visão computacional para mapear pragas na lavoura e aplicar defensivo por spray de maneira direcionada, somente no local da lavoura onde é necessário. Na AgriShow também foi possível conhecer o avanço dos drones para monitoramento de plantações, sistemas de irrigação eletrônica e agricultura de precisão. Esses drones utilizam sensores e geram dados para otimizar a produção. É o exemplo da New Holland, montadora de máquinas agrícolas que lançou oficialmente o drone de aplicação. Com importação e distribuição no Brasil pela marca, o drone será oferecido em 2 modelos, de 30 litros e 70 litros. Destinado principalmente a pequenos e médios produtores, mas não limitado a grandes áreas, o drone pode ser complementar ou até substituir pulverizadores convencionais.
Entre as vantagens do drone está a possibilidade de uso em áreas de topografia irregular, o que significa que se a inclinação do relevo atrapalha as máquinas motorizadas, o drone pode ser uma solução. A New Holland reforçou a atuação com o biometano, mas a novidade sobre biocombustíveis ficou com a Toyota. A marca exibiu ao público pela primeira vez o protótipo da primeira picape movida a biometano do país. Um único test drive foi realizado com o protótipo, acompanhado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tem defendido o fim do uso do diesel no estado. Quem também reforçou a atuação em biocombustível foi a Embraer, que expôs a aeronave Ipanema 203, movida há 20 anos a etanol. E qual que é a importância disso para esse produtor rural, para esse empresário rural que está procurando investir ou pelo menos também renovar frotas? Quanto que a questão do etanol é um fator decisivo para ele? A gente está falando de sustentabilidade, óbvio, mas como que vocês enxergam isso lá na ponta para o produtor? Tem o valor da pegada de sustentabilidade, mas também ele entrega um custo operacional, e aí sim muito importante para o produtor, para que no fim das contas lá ele tenha dinheiro para pagar suas contas, seus investimentos, né, e receba alguma coisa com o trabalho prestado. Então o Ipanema ele é imbatível em relação ao custo operacional, mesmo comparado com equipamentos terrestres. Um avião substitui cerca de quatro equipamentos grandes, equipamentos modernos, equipamentos terrestres. Então, ao invés de você ter que lidar com 4 equipes, com 4 equipamentos, com 4 manutenções, com 4 despesas, você tem uma só. E algo que, diferente do que muitos entendem ou pensam, uma aeronave não é difícil de lidar com ela. Ela é simples de lidar, tão simples quanto um carro, desde que você leve nas oficinas que são homologadas pelas autoridades e faça um trabalho das originais. Então, ele é simples de operar, de certa forma, e também tem um custo operacional muito baixo. Se a gente imaginar que o tamanho do país que a gente tem, operar só com equipamentos terrestres, a gente não daria conta, não chegaria nesse nível de produção que a gente tem hoje. No stand, a Embraer disponibilizou um simulador com óculos de realidade virtual para o público se sentir pilotando um pulverizador lá nas alturas. Uma brincadeira que, na vida real, demanda investimento de cerca de 4 milhões de reais na aeronave. E você, sabia que uma feira agrícola tinha tanta tecnologia assim? Comenta, compartilha com os curiosos sobre o agronegócio e siga o Arroz, Feijão e Clima nas redes sociais.